Aí galera, dando continuidade então àquele mapa mental do complexo do ombro na aula anterior, a gente vai falar hoje sobre, vamos colocar aqui, né, complexo do ombro. Esse é o segundo vídeo, né, vou colocar aqui 2, né, o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente falou sobre as articulações, sobre os músculos, sobre os ligamentos. Hoje a gente vai falar sobre os testes mais comuns, sobre a inervação muscular, e a gente vai fazer um resumo também da musculatura, dos movimentos e da musculatura que participa desse movimento, tá? Então vamos começar então com os movimentos do complexo do ombro, tá? O primeiro movimento que a gente pode citar aqui é o movimento de flexão do ombro, né? O movimento de flexão do ombro, ele é feito pelo deltoide anterior, pelo peitoral maior a parte clavicular do peitoral maior, né? Então a gente vai colocar aqui, né, a parte clavicular. O segundo movimento é o movimento de extensão do ombro, né? Movimento de extensão do ombro. O movimento de extensão do ombro é o deltoide posterior, o grande dorsal e o redondo maior. Tá? Então, extensão do ombro, deltoide posterior, grande dorsal e redondo maior. O movimento de hiperextensão, ele já tem a participação do grande dorsal e do deltoide posterior. Então, é o deltoide posterior mais o grande dorsal que participa no movimento de hiperextensão do ombro. Ou seja, o redondo maior, ele não participa com tanta efetividade a partir de um grau superior a 30 graus de amplitude de movimento. O próximo é a abdução do ombro. Né? A abdução do ombro, ela é realizada pelo deltoide médio. Então você observa a importância que é o deltoide, né? As suas posições anterior, média e posterior. Movimento de abdução, o deltoide médio mais o supraespinhoso, tá? Então o supraespinhoso também participa desse movimento de abdução. Lembrando que lá no primeiro vídeo que a gente falou do complexo do ombro, a gente comentou muito sobre essa relação do deltoide médio, né, do deltoide específico, com o supraespinhoso, né, qual a participação de cada um em determinados graus e qual a vantagem, né, qual a vantagem e desvantagem mecânica de cada um desses músculos. Depois a gente tem o movimento de adução do ombro. O movimento de adução do ombro já é o peitoral maior, o redondo maior e o grande dorsal. Tá? Então a adução do ombro, peitoral maior, redondo maior e grande dorsal. Do outro lado a gente tem o que a gente chama de abdução horizontal, tá? A abdução
horizontal, que é o deltoide posterior, o infraespinhoso, e o redondo menor. Então, deltoide posterior, o infra e o redondo menor. Abdução horizontal. Já na adução horizontal, a gente tem a participação do peitoral maior, deltoide anterior, peitoral maior e o deltoide anterior na adução horizontal. E agora os movimentos de rotação, né? A gente tem o movimento de rotação interna e o movimento de rotação externa. O movimento de rotação interna é o grande dorsal, tá? Cuidado com esse músculo, né? Porque como a posição dele é posterior, a gente sempre imagina que ele é um rotador externo, mas na verdade ele é um rotador interno, porque a inserção dele é na região anterior do húmero. O redondo maior, o subescapular, também é rotador interno. O peitoral maior, né? E por último, o deltoide anterior. Tá? Então esse seria um grupo de músculos que fazem a rotação interna. E aí a gente tem os rotadores externos. Os rotadores externos é o redondo menor, o deltoide, auxilia também na rotação externa, o infraespinhoso, na rotação externa, e com uma pequena participação também o supraespinhoso, tá? Então a gente tem aí um geral do que seria os movimentos do complexo do ombro associado com cada músculo que participa desses movimentos. Agora a gente vai comentar, antes da gente comentar sobre inervação, tem uma coisa também que vocês podem fazer quando estiver estudando essa parte da anatomia do complexo do ombro. Ao invés de a gente dividir por movimentos, a gente pode fazer o contrário, né? A gente deve também fazer o contrário. Quanto mais alternativas a gente fizer com o mesmo assunto, mais chance a gente tem de fixar. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, por exemplo, os músculos e fazer uma tabela de quais movimentos esses músculos eles participam, entendeu? Então, por exemplo, eu pego lá o grande dorsal como exemplo, tá? O grande dorsal. Quais os movimentos que o grande dorsal ele participa? A gente falou que ele participa da extensão, a gente falou que ele participa da hiperextensão, né? A gente falou que ele participa da adução e a gente falou que ele participa da adução, e a gente falou também que ele participa da rotação interna. Tá, então a gente pode fazer dessa maneira também. Pode não, mais uma vez, né? A gente deve fazer dessa maneira, porque assim a gente facilita a fixação do tema, tá? Então agora a inervação, né?
Inervação. A inervação, ela, né, como essa parte anatômica é decoreba, não tem jeito. Como a gente pode fazer? Uma das alternativas é a gente pegar o músculo e colocar a inervação, né? Então a gente tem lá, vamos começar aqui com primeiro aqui o subescapular. O subescapular, ele é tranquilo, né? Espera aí só um minuto, deu bug aqui. É o nervo escapular, é o nervo subescapular. Nervo subescapular superior. Depois a gente tem o redondo maior. Redondo maior. Que é inervado pelo subescapular, nervo subescapular inferior. O peitoral maior. Peitoral maior, que é inervado pelo peitoral interno, nervo peitoral interno e nervo peitoral externo. O grande dorsal, que é inervado pelo tóraco, pelo nervo tóraco dorsal. Tóraco dorsal. O supraespinhoso, e o infraespinhoso, os dois então, né, o supra e o infra, são inervados pelo nervo supraescapular. Supraescapular. Tá, então, primeiro grupo de músculos, né, primeira dupla aí de músculos, espinhoso e infraespinhoso, que é inervado pelo nervo supraescapular. Dando sequência aqui à parte de inervação, eu tenho o deltoide, e eu tenho o redondo menor. Tem um redondo menor. Desculpa os bugzinhos aí que estão dando, que está dando aí na canetinha, né? Mas vamos lá. É o axilar. Tá fazendo só bagunça aqui no mapa. Então, tanto o deltoide, né, a porção anterior, média e posterior, mais o redondo menor, eles são inervados pelo nervo axilar. Aí você tem o bíceps e o tríceps. O bíceps e o tríceps. O bíceps, ele é inervado pelo nervo músculo cutâneo, e o tríceps é inervado pelo radial. Certo? Então, o bíceps e o tríceps, eles são músculos com uma ação maior no cotovelo, mas ele também tem participação no ombro também. Lembrando aqui, ó, que o tríceps, ele participa da extensão do ombro e o bíceps, a porção longa, bíceps braquial, ele participa da flexão do ombro, tá? Então a gente fecha a inervação também. Qual outra forma que você deve fazer também para ajudar a memorizar essa parte da inervação? É você pegar o movimento, por exemplo, flexão. Eu tenho o deltoide anterior, que é inervado pelo nervo axilar, tá?
Então, o deltoide anterior, eu tenho um peitoral maior, que é inervado pelo nervo peitoral interno e o externo. E eu tenho o bíceps, que é inervado pelo nervo músculo cutâneo. Então, você tem o movimento de flexão sendo inervado, realizado por 3 músculos diferentes, e também inervação de 3 nervos diferentes, axilar, interno, 4 na verdade, né? Axilar, interno e externo, e o músculo cutâneo. Com relação ao ombro, essa maneira de tentar fixar dessa maneira não funciona muito bem, não. Mas para as outras articulações, você vai perceber que funciona. Por exemplo, para punho e cotovelo. Você vai ver que os flexores eles são inervados por um grupo de nervos, por um nervo. Um nervo inerva um grupo de músculos, e os extensores, um grupo inerva o outro, né? Por exemplo, o nervo radial, ele inerva os extensores de punho, tá? Então, toda a musculatura que realiza a extensão do punho é inervada pelo nervo radial. Aqui, devido à complexidade da cintura escapular, né, do ombro, a gente não consegue fazer essa separação, tá? Por último, agora aqui os testes, que aí é óbvio que tem inúmeros testes do ombro, mas eu vou só citar alguns mais importantes. O teste de lift off, que é também chamado de Gerber, que ele serve para avaliar a lesão do músculo subescapular. Lift off. O teste de lata vazia, que serve para avaliar lesão do manguito. Então, lesão do manguito. E o positivo desse teste do lata vazia é fraqueza na posição de lata vazia. O que é essa posição de lata vazia? É fazer a abdução do ombro com o polegar apontado para baixo, né? Você vai fazer o tinino, né, com o polegar apontado para baixo. Essa aí é a posição do teste de lata vazia. Quando você faz a posição de lata vazia, você observa uma fraqueza, né, em comparação com a lata cheia, que é o dedo polegar apontado para cima, tá? Então, esse aí seria o positivo desse teste. Depois você tem o job, que é para avaliação de manguito também. E o positivo desse teste é dor ou fraqueza durante a realização do movimento. O teste de Near, que é para impacto. O positivo também é dor, então impacto. O teste de Hawkins-Kennedy, que é para impacto também. E o teste do arco doloroso, que também é para impacto, não? Então, os três testes são testes para impacto, né? Síndrome do impacto. Então, antes de continuar aqui, é interessante você, por exemplo, separar esses testes que a gente está falando em que momento ele vai ser usado, né? Por exemplo, o Near, Hawkins-Kennedy e arco doloroso são para impacto. Lata vazia e job para manguito rotador, lesão de manguito rotador, tá?
Então você pode fazer dessa maneira também, que fica fácil de decorar, né, de memorizar. E Ergson, que é também um teste muito comum, ele é também para impacto, mas e mais além do impacto, também para cabeça longa do bíceps. Então, cabeça longa do bíceps. O jerk test, que é lesão SLAP, tá? Que é a lesão do lábio da glenoide, né? Especificamente lesão posterior do lábio da glenoide. E por último, o teste do sulco, que avalia a frouxidão, né, instabilidade articular, frouxidão, e da SLAP também, só que especificamente da região superior do lábio da glenoide, tá? Então, assim, esses são os testes que eu indicaria, os testes mais importantes do complexo do ombro, especificamente quando a gente está falando de concurso, tá? Existem milhares de outros testes que são feitos, mas esse grupo de testes eu acredito que seja os mais importantes, tá certo? Então a gente finaliza esse mapa mental do complexo do ombro, né? Então, dessa vez com os movimentos e os músculos, com a inervação e com os testes mais importantes. Esse é o vídeo 2. Assista o vídeo 1, tá no canal também. Procura lá que vocês vão achar o mapa mental complexo do ombro, vídeo 1. Certo? Se você gostou, compartilha. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Se você quiser maiores informações sobre esse curso preparatório online aí que eu ministro para concursos em fisioterapia, visita lá o nosso Instagram, @paulobrito, Brito com 2 T's, tá? paulobrito.fisio, de fisioterapeuta. Lá tem um cadastro, você vai se cadastrar, vai receber maiores informações sobre o curso, né, como ele funciona, qual o custo que você vai ter. E aí estamos aí à disposição também para novos vídeos, ideias de novos vídeos. É só falar aí nos comentários que a gente elabora os vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.